Então, boa tarde a todos. Nós fazemos parte do NEMAX, Estudos em Comunicação de Massa e Consumo. A gente é ligado ao à pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense, a UF. O grupo ele é coordenado, como já falado, pelo Bruno e pela Carla, que pediram desculpas por não poderem participar hoje por compromissos acadêmicos, outros compromissos. Sabe que nesse momento, principalmente de tudo virtualizado, a gente acaba por acumular coisas no mesmo horário. Então, eu falei isso hoje de manhã para meus alunos até, que se não tivesse por sistema virtual, eu não estaria dando aula, porque eu estaria no congresso. Então, nesse momento eu dou aula de manhã, estou aqui, a gente escuta palestras com o tempo que a gente está nos lugares. Eles pedem desculpas, mas infelizmente é um compromisso que não tem como estar em dois ao mesmo tempo. O grupo ele é inscrito no CNPq. A gente tem um site, inicialmente, nemax.sites.uf.br, e estamos migrando nas próximas semanas para o nemax.com.br. E aí o primeiro ele vai começar a levar para esse segundo. Então, só para deixar avisado que lá a gente enviou a inscrição com a ligação da UF, e nesse mês a gente acabou migrando para outro lugar. A gente tem algumas áreas específicas com relação ao interesse do grupo, é muito diverso os nossos trabalhos. O grupo é um grupo que existe desde 2013, ele tem, né, a oficialização dele em 2013 via CNPq, e foram vários e vários alunos, né, estudantes, pesquisadores passando por esse grupo, então a gente acabou ficando muito diverso, a gente tem uma abrangência temática muito grande. Vocês vão assistir aí ao longo desse início de tarde, como que a gente pega um monte de coisa. Mas tem algumas áreas de interesse, obviamente, a gente acaba se enquadrando em alguns desses tópicos, né? São 7, ou seja, são são muitas características que tem aí. Primeiro, a etnografia midiática e estudos da audiência. O segundo, produção de sentido na cultura de massa. O mediatização e novas de poder na sociedade contemporânea. O quarto, novas configurações econômicas da indústria cultural. Estudos de televisão. O fenômeno da celebridade da cultura fã, eu sempre de você quando eu vejo isso, é inevitável, e mídia, consumo e cultura material, isso. Enfim, então são esses pontos, e aí vocês vão ver ao longo das apresentações que existem trabalhos, até que não está dentro de uma, mas de todas. Apenas alguns representantes, nós temos um grupo de 25 participantes total, contando com os coordenadores, e para quê? Para a jornada, nós viemos com 7 trabalhos, sendo que, ficou em negrito, até destaquei vocês, Paula e Karen, né? Mas a Paula e a Karen, elas têm 2 trabalhos inscritos em dupla, né? Então, é quase como se fosse, a gente fala 7 trabalhos, parece que cada um escreveu um. Então, né, a gente tem 2 trabalhos escritos por 2 pessoas. Então, a gente tem encontros regulares, não tão regulares quanto a gente gostaria, mas temos encontros regulares, atualmente também no sistema virado, em que a gente discute diversos parâmetros, não só com relação às nossas pesquisas, mas tentando também ampliar o nosso olhar sobre os estudos da comunicação de uma forma geral, e que cria, né, é o que acaba acontecendo o reflexo no materiais de abertura, né? Então, até por isso, mesmo pela própria forma como o grupo compõe e trabalha, a gente acaba conseguindo ter uma ampliação aí desse material. Não vou ligar, né? Não vou ler tudo aqui, não. A gente vai se organizar exatamente dessa forma, então, às vezes tem gente que quer ficar, quer sair, e por aí vai, mas essa ordem, então, é a Fernanda, a Adonai, a Paula Fernandes e a Karen, depois a Karen e a Paula, acho que é essa ordem, Renato e Joana. Então, se alguém quiser dar uma saidinha e voltar 10 minutos, eu quero assistir o Adonai, aí volta em 10 minutinhos, e o Adonai
deve estar começando. Então, a gente organizou mais ou menos dessa forma, uns minutinhos para cada um, para abrir o debate posteriormente. Tudo bem? Então, vou descompartilhar aqui. Fernanda, o palco é seu. Obrigada, Érica. Bom, primeiramente agradecer aqui a organização do GIG, cumprimentar meus colegas, cumprimentar as pessoas queridas que estão aqui assistindo. Bom, vamos lá. Bom, a Érica já fez aí a nossa introdução do grupo, né? Agradeço demais. Eu acho que é um grupo muito, muito querido, muito afetivo. A gente tem uma troca sempre muito boa. E como a Érica mesmo disse, apesar das pesquisas às vezes tão diversas, a gente se encontra na pesquisa. E hoje aqui vou apresentar o meu trabalho, que se chama Pela Verdadeira Restauração do Palácio Imperial, que é uma análise de comentários de grupos monarquistas sobre o projeto de restauração do Museu Nacional. Eu sou Fernanda Guedes, eu sou aluna de doutorado aqui do PPG-Com da UF e sou orientanda da professora Carla Barros. Bom, o meu trabalho, para a gente falar sobre ele, é preciso que a gente remonte a uma data, né, de quase, mais ou menos 3 anos atrás, né, que é o 2 de setembro de 2018, que é o dia em que acontece o incêndio no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. É um desastre, né, reconhecidamente mundial, de proporções internacionais, né, por conta do apagamento de boa parte das coleções do que era considerado um dos maiores museus de história natural e de antropologia na América Latina. O impacto da notícia do incêndio no Museu Nacional, acho que ele pode ser medido pelo impacto dessa notícia nas nossas próprias vidas, né? Imagino que todos nós aqui lembramos o que estávamos fazendo quando soubemos da notícia do incêndio do Museu Nacional e acho que lembraremos isso, né, ainda por muito tempo, sobre o que fazíamos quando a gente soube desse triste fato. E aí, tão logo, então, essa notícia passou a ser compartilhada, né, nas plataformas digitais, grupos de WhatsApp, etc., formou-se o que eu chamo de um verdadeiro museu de afetos nesses espaços, nessas plataformas digitais, que ensejou uma série de trajetórias narrativas, né, sejam elas de luto, esperança, revolta, cobrança por uma punição, investigação da causa dos incêndios. E eu acho que cabe ressaltar, né, que assim, eu acho que muito aliado a todas essas manifestações em rede está um pouquinho do lugar que o Museu Nacional exercia também no cenário aqui especificamente da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Por ser localizado na Quinta da Boa Vista, que é a zona norte da cidade, o Museu Nacional ele se diferencia perante outras instituições do gênero como um museu de classes populares. A Quinta da Boa Vista ela é reconhecida como um playground das periferias e recebe, em grande parte, indivíduos desses grupos. Então, em relação a outras instituições do gênero, é um recorte de classe bem diferente a demais instituições aqui no Rio de Janeiro. Então, diante de todas essas repercussões que continuam acontecendo até hoje no que concerne publicações e outras notícias acerca do incêndio no museu e as ações relativas a ele, esse trabalho faz um recorte específico sobre 2 publicações em que o Museu Nacional anuncia a contratação do escritório de arquitetura que ficará responsável pelas obras de recuperação e restauro do prédio. Então, são 2 publicações que foram eleitas por conta dessa temática e também por conta do grande impacto que tiveram nas redes, com alto nível de alcance e engajamento por parte dos usuários que seguiam ou não as páginas do Museu Nacional. E aí, especificando mais ainda, né, assim, a pesquisa que esse trabalho pretende realizar, eu vou me deter a uma dessas trajetórias narrativas que eu comentei aqui no início da minha apresentação, que são os discursos considerados pró-monárquicos ou pró-império, né? Que são grupos organizados, eles são organizados em vários perfis e também enquanto indivíduos também, sozinhos, voos solos, que se organizam para fazer comentários em publicações do museu, para defender não só esse sistema, né, o sistema monárquico, ou então mesmo o império no Brasil, mas também que se opõem ao lugar do Museu Nacional enquanto um museu de história natural. Eles reivindicam o espaço do Palácio de São Cristóvão como um espaço que deva ser referenciado
pela sua relação com a história da monarquia e do império no Brasil. E aí, perante isso, eles fazem um movimento que eles chamam uma defesa pela verdadeira restauração do Palácio Imperial. E aí, nesse artigo, eu vou realizar a análise desses conteúdos, né, desses discursos, categorizando eles a partir de categorias comuns, concordâncias, discordâncias, explorando outras questões que possam emergir a partir dessas falas e dessa observação, aprofundando, claro, né, o contexto de produção desses materiais, todo o envolvimento e as motivações desses indivíduos para exercer esse tipo de manifestação nas plataformas digitais. As bases de reflexão para esse artigo são inúmeras, né, mas eu vou destacar algumas aqui, que é o próprio entendimento, né, desse lugar dessas plataformas digitais como campos de disputa, né, campos de disputa de gosto hegemônico, intermediadores dessas práticas identitárias dos sujeitos. Pretendendo, claro, explorar que outros quadros mais amplos possam emergir, né, que envolvam esses sujeitos, colocando eles nesses lugares de fala dos quais eles fazem parte, né? Ou seja, para além das frases e expressões que eles possam estar se encadeando nos comentários, mas também a partir das condições de produção, lugar de falas em que eles se encontram e parte de um movimento mais amplo, como que isso se manifesta. Obviamente, é inevitável que as discussões passem também, né, pelas questões do ciberativismo político. Cito aqui um dos pesquisadores nessa área, que é o Marcelo Alves, também aqui colega da UF. Também algo que eu considero como fundamental dentro desses discursos, dentro das plataformas de redes sociais, que é uma afirmação da Simone Pereira de Sá, que também é uma outra professora aqui da UF, quando ela fala, né, que ela entende que o modo afetivo de comunicação, que é estruturado em torno das controvérsias, tem sido a forma de expressão e narrativa dominante nesses espaços. Passando, claro, pelos conceitos de afeto, trazida pelo professor Muniz Sodré, e a catarse em plataformas de redes sociais, que é uma pesquisa realizada pela professora Renata Rezende, aqui também da UF. O lugar desse trabalho é dentro de uma pesquisa mais ampla, que é a minha pesquisa de doutorado. Então, são dados que ainda estão em andamento e que fazem parte dessa pesquisa mais ampla, que é o estudo de todas essas outras também trajetórias narrativas manifestas nessas plataformas digitais a partir em torno do incêndio no Museu Nacional, explorando que outros campos mais amplos de discussão elas despertam para além dos discursos que elas próprias ensejam nesses espaços, ou seja, condições de produção, de hierarquia, gosto, disputa, questões outras que possam atravessar esse trabalho, que, claro, como tem um viés antropológico, vai trazer à tona esse tipo de discussão. E aí, eu acho que é uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, por conta do meu lugar na pesquisa, né, perante esse objeto, é o meu lugar perante também a instituição que eu estudo, que é o fato de eu trabalhar no Museu Nacional, já trabalho lá há muitos anos, fui responsável pelo gerenciamento de crise dentro da área de comunicação pós-incêndio, e acho que é relevante, né, citar isso para a pesquisa, porque, ao mesmo tempo que pode demonstrar a facilidade que eu possa vir a ter para obter algumas informações, ao mesmo tempo me coloca diante do desafio constante de afastamento, né, e de tentar esse olhar um pouco de fora sobre o que eu me proponho a estudar nesse período. E, né, é ensejada por todas essas motivações que eu pretendo, né, concluir essa pesquisa e finalizando o artigo trazendo bons resultados para esse campo de atuação. E é isso. Passo a bola agora. Eu não lembro quem é a minha próxima colega a apresentar, mas agradeço aqui a Donai. Tá bom, então. Boa tarde a todos. Meu nome é Adonai Guerra. Também faço parte do NEMAX, né? Sou mestrando do PPG-Com da UF e sou orientado pela professora Carla Barros, assim como a Fernanda também. E meu artigo, né, se chama, tem como título Transmissões Digitais ou Igrejas Virtuais, Experiências, Entraves e Possibilidades para as Igrejas Cristãs no século XXI. Né? Meu interesse de pesquisa ele partiu de uma análise que eu estava fazendo acerca de alguns problemas e dificuldades que a pandemia ela estava trazendo para algumas igrejas evangélicas,
né, em tempos de isolamento social, distanciamento, né, eu me coloco nessa situação como fazendo parte, né, do movimento protestante. Então eu estava inserido nesse meio e entendendo algumas questões que estavam acontecendo durante esse período que estavam dificultando, né, essa questão da reunião dos agrupamentos dentro das igrejas e como as igrejas elas estavam enfrentando esses problemas e encontrando, né, soluções, né, práticas para sanar essas dificuldades. A partir disso, dessa análise preliminar, eu escrevi um artigo para a Intercom no ano de 2020, eu fiz um estudo de caso de uma igreja aqui no bairro de Bangu, na capital, né, no Rio de Janeiro, colocando algumas soluções que a igreja adotou para sanar essa dificuldade, né, de que muitos irmãos... durante um tempo a igreja fechou, né, suas portas, durante 3 meses, e a minha análise foi como a igreja ela conseguiu sanar esse problema, né, de continuar tendo os cultos, de continuar integrando os fiéis na comunidade religiosa, de continuar tendo os cultos, né, a liturgia, mesmo com a quarentena, mesmo com o distanciamento social. Né? E uma problemática que eu acabei não trabalhando naquele artigo e eu trouxe para este agora é a questão da tradução versus a transliteração, porque alguns problemas que resultaram desse período, né, da multiplicação de lives, de cultos sendo transmitidos através da internet, era que as igrejas elas estavam apenas transmitindo o culto para as pessoas que estavam em casa através da internet, né, principalmente através do YouTube e do Facebook, mas que de fato elas não estavam criando uma comunidade em rede, ou seja, essas pessoas elas estavam apenas como espectadores dos cultos, não como participantes dos cultos. E aí meu problema de pesquisa para esse artigo ele baseou em 2 perguntas principais. Existe a possibilidade da celebração da liturgia religiosa mediada pela internet? E a segunda quais as possibilidades das quais dispomos na atualidade permitem que essa celebração comunitária de fato ocorra? Né? Então, todo meu problema de pesquisa ele está baseado na possibilidade dessas pessoas que estavam em isolamento social, né, que estavam nas suas casas sem poder ir para os templos físicos, se essas pessoas elas de fato poderiam participar dessas celebrações através da rede, né, sem a necessidade de se deslocarem fisicamente, né, para os templos. Né? Eu coloquei aqui como exemplo, né, o período inicial da história do cinema. Né? Nós temos 2 filmes aqui. O primeiro é O Sonho de uma Noite de Verão, que foi lançado em 1909, e O Coração do Potemkin, que foi lançado em 1925. Né? Esses 2 filmes eles são uma referência no que tange à linguagem audiovisual. Né? No primeiro filme, a gente não tinha uma linguagem consolidada ainda, era apenas uma câmera que ficava estática e os atores eles faziam as cenas. Não, obviamente, nesse período não tinha som ainda, então as cenas elas aconteciam uma imagem distante, sem enquadramento, sem cortes, sem ângulos específicos. Né? Então não existia uma linguagem visual, né? Eles chamavam de teatro filmado nessa época. E o Coração do Potemkin ele já se situa num outro momento, né, em que existe já uma linguagem sendo construída, né? O diretor é o Eisenstein, que é um grande diretor que fundamentou as bases da montagem, né, do cinema mundial. Então você já vê uma presença de cortes, de ângulos, de uma montagem específica para o cinema. Né? E o que eu busquei retratar nessa diferença é exatamente essa mudança, né, das igrejas em relação ao que elas entendem como linguagem do culto, tanto presencialmente quanto através das redes. Né? A gente vê que a igreja ela se tornou uma igreja midiática, né? Ela tornou a religião midiática já há muito tempo, através dos televangelistas, através da televisão, do rádio, né?
E para todos esses meios existia uma linguagem específica, né, do audiovisual para cada público, né? E o que a gente vê que existe hoje nas lives que se multiplicam na plataforma do YouTube é exatamente apenas uma gravação do que ocorre no tempo físico sem um cuidado específico para que as pessoas que estão em casa assistindo, elas participem do culto através da rede, sem necessariamente estar apenas assistindo, né, como um espectador passivo daquilo que está se passando, né? Só que existem alguns entraves, né, principalmente em relação à comunicação, né, no Brasil, e eu coloquei alguns dados aqui do CETIC, dos anos 2019 a 2020. 20 milhões de domicílios ainda não possuem internet no nosso país, apenas 34% da população de 60 anos ou mais são usuárias da internet, 24% da população alega ter alguma dificuldade, e apenas 50% da população inserida nas classes D e E possui internet em suas residências. Ou seja, além dos entraves da linguagem audiovisual perpetrada por essas igrejas na rede, ainda temos alguns entraves em relação ao acesso da internet por essas igrejas, pelas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Aqui eu tenho dois trechos, né, que falam exatamente sobre a linguagem, né? Aqui eu tenho do Júlio Adam, um artigo que ele escreve: partindo de um imaginário tradicional das instituições religiosas, temos resistência a acreditar que a transmissão de cânticos e mensagens por meio de uma plataforma digital possa substituir a experiência do culto comunitário, mesmo porque uma grande parte das transmissões que estão acontecendo durante a pandemia está pautada na busca por sanar momentaneamente a ausência dos encontros presenciais, sem pensar nos processos e possibilidades deste novo meio. Isto é, recorre-se a um processo de transliteração ao invés de um processo de tradução. Também tenho aqui um trecho do livro do Antônio Spadaro sobre cyberteologia, que ele fala: em especial é necessário começar a pensar a rede teologicamente, mas também a teologia na lógica da rede. E a primeira pergunta é: que fé encontramos no espaço antropológico que é a rede? E aqui meu artigo ele visa estudar alguns casos de possibilidades que essas igrejas poderiam adotar. Obviamente que ele não termina nisso, né? É só um estudo inicial, né? Mas eu trago algumas possibilidades que essas igrejas poderiam adotar para poder, de fato, desenvolver uma linguagem audiovisual para que não só você atrai a atenção dos espectadores, mas, de fato, você converta esses espectadores em participantes. Porque o culto, ele, mais do que algo que se assiste, é algo que se participa, né? Então, como desenvolver uma participação comunitária dessas pessoas nos cultos, né? Então, eu tenho algumas possibilidades aqui que eu elenco, né? A primeira é do pastor Rob Bell, dos Estados Unidos, que ele desenvolveu dos anos 2002 a 2009 uma série chamada Numa, em que ele desenvolve, eu acho que ao todo 22 pregações, em que ele são pregações de no máximo 20 minutos, ou seja, não são pregações longas de 40 minutos a uma hora, como são nos cultos normais, em que ele desenvolve essas pregações através de uma linguagem cinematográfica, ou seja, tem atores, ele usa uma linguagem cinematográfica para retratar aquela história bíblica que ele está querendo passar através de um roteiro. Uma outra possibilidade é a interação dos fiéis através de chats, fóruns de debates e aplicativos de mensagens, como o Telegram e o WhatsApp, durante os cultos, né? Para que possa se ensejar essa participação coletiva dos fiéis durante o culto, né? Outra possibilidade que eu coloco aqui é a do coro virtual, né? A gente que estuda liturgia de cultos, a gente sabe que uma parte muito importante dos cultos cristãos é a parte da música, né? Dos cânticos coletivos. Então, uma possibilidade seria a produção de coros feitos a partir de aplicativos como o Zoom, como o Meet, o Google Meet, em que os fiéis das suas casas eles pudessem participar através de telões exibidos nos templos, né, que eles pudessem cantar todos ao mesmo tempo, né? Outra possibilidade, não sei se eu vou conseguir colocar aqui, é um site chamado The Bible Project, em que eles desenvolvem materiais de estudo
né, através de vídeos, animações, PDFs, áudios que são disponibilizados em plataformas digitais e que são arquivos que complementam, né, aquilo que é desenvolvido no tempo, aquilo que é desenvolvido durante o culto, né? Então, é um programa que desenvolve arquivos para o mundo inteiro. E como as considerações finais, eu coloco alguns trechos aqui que eu coloquei como conclusões para o artigo. Se o meio é a mensagem, cada suporte tem sua linguagem própria e as instituições religiosas precisam compreender como a liturgia religiosa pode ser transmitida e gerar a participação dos fiéis através da internet. Todo esse esforço midiático que as religiões despendem, principalmente as de matriz cristã, está desenvolvendo toda uma cadeia produtiva de audiovisuais e de mídias dentro das instituições que criam departamentos e ministérios com profissionais das áreas correlatas para acomodar todo esse processo. E a última é, de fato, tanto a teologia quanto as liturgias não dependem apenas dos tempos para sua realização. A internet, enquanto lugar, expande as paredes da institucionalidade, precisa ser encarada não apenas como meio, mas território. Então é isso, obrigado pela participação. Bom, a Érica, né, na nossa apresentação até brincou, né, que tem Karen, eu e Karen, eu, mas, enfim, nós duas somos doutorandas da mesma turma, somos orientadas pelo mesmo professor, que é o Bruno Campanella, e, enfim, em nossas trocas a gente tem sido atravessada pelo conceito de intimidade e as discussões de intimidade com bastante força. Então, a gente tem pensado em produções colaborativas, puxando um pouquinho para o meu lado, um pouquinho para o lado dela. Então, por isso que a gente tem essa produção dupla aqui na GIG desse ano. E queria agradecer, né, a participação de novo, né, Max aí também já é velho de guerra na GIG, acho que a gente está aí já há algumas edições, e tem sido sempre uma experiência muito válida para discutir e apresentar as coisas que a gente está pensando no momento. Bom, para a apresentação de hoje, a gente vai falar, o título, né, um olhar sobre a intimidade das celebridades como entretenimento na pandemia da Covid-19. Enfim, como eu disse, é uma questão que tem atravessado a gente de várias formas, né? A gente está aqui nessa situação de um congresso online, então tem gente que está no quarto, está na sala, está no sofá, está na cama, está na cozinha, está na mesa, enfim. Então, se a gente está bem vestido daqui para cima, mal vestido daqui para baixo, então a gente está sendo atravessado por várias questões que lidam com a intimidade, então passa o carro do pão na rua, o cachorro late, o vizinho reclama, então a gente tem vários atravessamentos e eu e Karen, a gente notou que tem uma movimentação em cima da transformação disso em conteúdo, né, em produção de algum tipo de conteúdo que está sendo consumido pelas pessoas, então a gente se propôs a tentar entender um pouco como isso está acontecendo. No caso desse artigo, a gente está olhando para as celebridades que têm canais no YouTube e que exploraram do contexto da pandemia e do ambiente doméstico para produzir programas, enfim, explorar determinadas temáticas. Então, a gente está pensando uma discussão sobre a transformação da intimidade em entretenimento, usando programas que foram produzidos e veiculados durante 2020, então, nessa primeira etapa da pandemia, e a gente usa 3 programas especificamente, 2 do canal da Sabina Sato, que é o Na Sala da Sato e Cada Um no Seu Banheiro, e um do canal da Giovanni Eubank, que é o Isolados e Casados. Então, a gente tenta se perguntar quais são as intimidades que são acionadas nesses programas e como elas são articuladas pensando no entretenimento. Bem, os objetivos são identificar e entender essas estratégias, principalmente tratando-se do contexto de quarentena vivido mais intensamente o ano passado, né? Esses programas eles começaram a ser transmitidos logo no início do isolamento, então a gente estava naquela fase de adaptação ainda, os programas vão continuar, vão parar, como que eles vão se adaptar e tudo mais, então tem essa dinâmica envolvida, que a gente também
vê que é interessante de ser pensado, né, tanto na lógica das celebridades, quanto na lógica da coletividade do momento que a gente está vivendo, e a gente pensar também o que é trabalhado como íntimo, né, como intimidade por essas pessoas. Porque logo na apresentação, né, ao longo dos vídeos, a questão da intimidade é trabalhada, apresentada por elas, pelos convidados, como se houvesse tanto o conteúdo que está sendo transmitido ali, quanto a conexão que se tem do produtor de conteúdo e de quem está assistindo, houvesse uma conexão íntima, de intimidade, e então a gente se propõe a pensar que intimidade é essa, quais intimidades são essas e quais são as complexidades envolvidas. Como eu disse, né, a relação da intimidade com a pandemia foi um dos principais starts na nossa cabeça de pensar essa invasão de espaços, né, que a gente já tem as barreiras são mais fluidas com relação a isso, e pensando nessas questões todas, a gente olha tanto para o espaço físico da intimidade, os espaços imaginários, quais são assuntos, experiências íntimas, quais práticas cotidianas fazem parte disso, o processo de exposição midiática dessa intimidade também, do que a gente considera como íntimo, e outros pontos que vão tangenciar as interpretações e as vivências de intimidade, tanto em cada um de nós, enquanto indivíduos isolados, quanto na coletividade, enquanto observando esses indivíduos que desfrutam desse status de celebridade. Bom, a gente tem algumas hipóteses que a gente pensa a partir delas, né, que a gente percebe o uso do espaço doméstico como cenário, que já propicia essa troca de intimidade. Então, eu estou entrando no quarto de alguém, então eu estou entrando no banheiro de alguém, na sala da casa de alguém, que seriam ambientes privados, ambientes que dialogam com o seu íntimo em determinados níveis. Pensando nas temáticas também que são trabalhadas, temáticas ligadas ao corpo, a atividades no ambiente privado, a questões íntimas, a questões pessoais, relacionamento romântico, relacionamento sexual, que, enfim, são temáticas que aparecem nesses vídeos e aparecem nesses diálogos. E a gente quer pensar em como que esses detalhes são acionados como estratégias de entretenimento, estratégias comerciais de engajamento, e pensar que esses fatores, né, por a gente estar lidando com a intimidade, ser um discurso repetido constantemente, isso faz com que, para além do status de celebridade das pessoas, isso faz com que o engajamento desse tipo de conteúdo também cresça, né, baseado nas nossas dinâmicas sociais de consumo, na curiosidade, em questões de moral conservadora predominante, enfim, tem vários elementos que corroboram para o aumento desse engajamento, e todos eles culminam em questões ligadas ao íntimo, à interpretação que a gente tem mais comum sobre intimidade. Bom, os objetos de pesquisa, como eu disse anteriormente, são 2 quadros do canal da Sabina Sato. Coloquei aqui a descrição do primeiro vídeo de cada um deles. Caso vocês não conheçam, eu espero que vocês não conheçam esses programas, mas caso tenham curiosidade, é uma experiência antropológica aí tomar banho com a Anitta e estar no banheiro com ela, e é literalmente isso que acontece, enfim, em termos de itens do banheiro. Então você tem o vaso sanitário, você tem a Anitta literalmente tomando banho, chuveiro ligado, etc., enfim, e as temáticas acionadas também ligadas a esse espaço. Com relação à sala, na sala da Sato, tem toda essa pegada mais de entre na minha casa, você é muito bem-vindo, aqui a gente vai tomar um café, a gente vai bater papo, a gente vai conversar, tira o sapato, senta aí no meu sofá. Então, são questões diferentes, mas ligadas à intimidade também, muito puxadas pelo ambiente doméstico, né? Pelos espaços físicos ligados à intimidade e à privacidade. E o terceiro caso é o canal da Giovanni Eubank, que tem o quadro Isolados e Casados, que foi feito especificamente na quarentena, em que ela e o seu marido Bruno Gagliasso convidam outros casais de celebridades para conversar sobre a rotina
de casados na pandemia, de pessoas que supostamente estavam em quarentena, então convivendo 24 horas, etc. E a gente já percebe o tom ligado ao relacionamento romântico e relacionamento sexual, com a pergunta do Hoje Tem, enfim, Luciano Huck e Angélica enlouquecendo na quarentena. E a gente vê ali na descrição, ali, compartilhamos momentos super íntimos nessa quarentena. Então, tem sempre um convite à intimidade e um reforço ao íntimo, mas a questão é quais intimidades são acionadas, né? O que estão chamando de intimidade, qual conexão íntima está sendo construída a partir da produção desse conteúdo e do consumo desse conteúdo. Daí vem várias questões para a gente pensar a relação entre entretenimento, celebridades e intimidades. Como eu já disse antes, quais intimidades são acionadas, qual a natureza das informações, quais as justificativas apresentadas para os quadros terem sido construídos na pandemia, qual que é a proposta que percorre todos os quadros, todos os programas, e como que essas propostas dialogam com a nossa interpretação de intimidade. E alguns apontamentos importantes que a gente já teve, é um trabalho que ainda está em construção, a gente não finalizou ainda a análise de todos os vídeos, mas, por enquanto, a gente pode dizer que existem evidências de que o conteúdo, sobretudo quando é ligado à vida real, entre muitas aspas, não gosto de usar esse termo, mas a vida cotidiana, a vida fora do que é exposto nas mídias sociais, etc., quando a gente traz isso para a exposição em ambientes domésticos, ligados diretamente a noções de intimidade, né, como quarto, banheiro, sala de estar, enfim, teve uma escalada no volume de produção disso, a gente pensar em outras plataformas, Instagram, TikTok, Twitter, o próprio YouTube, teve essa escalada de produção e de consumo, e no meio disso tudo a demanda disso, então incentivando a escalada dessas coisas todas. E é importante entender como que as atividades são articuladas nesse contexto, e especificamente com esses conteúdos, né, para entender esse fenômeno. E os tópicos que se destacam, por enquanto, nos programas é a intimidade nos espaços privados, então tem uma necessidade de se reafirmar que os ambientes em que as coisas estão acontecendo, estou sentada na minha cama com o meu marido, falando com outro casal que está sentado na cama, que eles dormem todos os dias, que eles habitam todos os dias. Então, tem uma necessidade de... Estamos no banheiro, tem o som da descarga, tem o som do chuveiro, tem um papel higiênico sendo usado de microfone. Então, tem uma necessidade de reafirmar esses espaços que são chamados de íntimos, de privados. Tem intimidade do corpo, então, eu estou aqui tomando banho, então eu estou sem roupa, e as pessoas estão me vendo daqui para cima, mas eu estou sem roupa aqui, conversando, e estou num ambiente em que o corpo nu é mais explorado, tem mais possibilidades do que em outros ambientes, em outros espaços, e a gente está expondo aquilo ali naquele quadro. E a intimidade sexual, como eu disse, mais especificamente no quadro Isolados e Casados, é a temática que percorre quase todos os programas, se não em sua totalidade, em boa parte dele, né? Gerando mais curiosidade e atenção de quem está assistindo, e a gente, uma das hipóteses é de que tenha uma relação direta com a questão da moral, né? Que são assuntos que publicamente não são tão discutidos ou tão aceitos pelo outro, o que acaba gerando essa privação do compartilhamento, e quando isso é compartilhado, gera algum tipo de alvoroço, incentivando esse consumo. Incentivando a produção também, pensando no consumo, né, pensando nos desdobramentos, no engajamento, etc. E como eu disse, já, enfim, só resumindo aqui, a válvula do entretenimento, ela parece ser mais acionada pela repetição e certa insistência em determinadas temáticas que desafiam a moral predominante, que eu acabei de falar, e apresentam informações ligadas à intimidade corporal e sexual, principalmente. Os tópicos ligados à rotina também são de interesse, tanto de produção quanto de consumo desse tipo de conteúdo, gerando algum tipo de entretenimento que foi bastante consumido aí durante a pandemia, sobretudo no ano passado, no início de tudo isso.
que é fundamental levar esse contexto em consideração, que teve esse catalisador, né, de produção e de consumo, que parece ser o ponto que acentuou tudo, né? A produção, a busca, o consumo, enfim, a repercussão, a conversa sobre isso posterior. Bom, como eu disse, é um trabalho que ainda está se desenvolvendo e a gente pode encontrar outras conclusões, outros pontos interessantes para serem abordados, mas, por enquanto, a gente está discutindo em cima desses tópicos. Deixei nossas informações de contato, caso queiram conversar com a gente mais profundamente sobre isso. Muitíssimo obrigada. E passamos agora para a dupla Karen e Paula. Então, gente, dando continuidade, né, ao que a Paula falou, Paula e eu, a gente tem objetos que trabalham muito a questão da intimidade por diversas perspectivas, né? E tanto, acho que dentro do que vai ser a nossa trajetória ao longo do doutorado, quanto nas próprias oportunidades acadêmicas que a gente está tendo, essa intimidade está atravessando nossos objetos cada vez mais, a gente vai revisitando o que vem sendo dito, né? E, ao mesmo tempo, vai amadurecendo, né? O que eu vou trazer aqui hoje, Karen e Paula, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo, né? Essa proposta que a gente já vem desenvolvendo, e ela volta hoje um pouco revisitada, após também um estágio que a gente acabou de fazer no próprio programa do PPG-Com, em que a gente deu uma disciplina sobre mídia e intimidade. E aí, como objeto para hoje, a gente está trazendo esse trabalho... Desculpa, gente. A gente está trazendo uma série de esquetes que o Porta dos Fundos fez, que foi o Trabalhando em Casa. E aí, a partir dessa série, a gente está analisando o uso do humor como estratégia de reconhecimento em situações de pânico moral, né? E aí, o contexto de onde veio essa proposta de pesquisa foi mais ou menos o seguinte, né? Ano passado, em março de 2020, a gente teve a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarando que a gente estava vivendo uma situação de pandemia global, né, da Covid de 2019, e aí a gente começou a, de repente, assim, de uma forma muito inesperada e abrupta, a gente começou a ter que lidar com questões de distanciamento social, de isolamento, de quarentena, e de bloqueios, e tudo isso vindo numa situação, assim, numa dimensão de uma decisão global, né? Tinha um vírus circulando, temos um vírus circulando aí, e não tínhamos a menor dimensão de como é que seriam os próximos meses, as próximas decisões. Então, a gente precisou passar por essa adaptação urgente, inesperada, de toda a nossa vida cotidiana, nossas rotinas de trabalho, todas as esferas das nossas vidas. Então, assim, a gente passou basicamente de uma situação de trabalho presencial para essa situação que eu estou ilustrando nas fotos, né, como a questão do home office, por exemplo. Esses são parâmetros visuais que acho que são identificáveis com todos nós aqui, né? Inclusive, a gente está nessa situação agora de congresso, fazendo de maneira remota, de maneira virtual, né? E estamos todos sendo mediados por essa questão da tela. Opa. E aí, a partir disso, a gente percebeu uma mudança na questão do papel do entretenimento durante essa primeira fase da pandemia, né? Todas as ações de audiovisual, elas precisaram ser suspensas por um tempo, e aí, ao mesmo tempo, houve uma necessidade de o entretenimento fornecer como se fosse uma certa válvula de escape para diversas situações nossas. A gente viveu muito no início da pandemia do ano passado a questão das lives, né, e várias tentativas de produção audiovisual e de produção de conteúdos de entretenimento que fossem viáveis de serem consumidas de dentro de casa, né? E com isso a gente percebeu que foi se criando, de certa forma, estéticas do audiovisual durante essa pandemia, né? E com isso a questão da criação, as empresas de audiovisual precisaram lidar com a questão da criação e de conteúdo em casa, pensando em como tornar possível retomar, né, de certa forma, os trabalhos.
E aí, diante disso, o Porta dos Fundos, que sempre foi, sempre não, mas constantemente vira uma referência, né, na forma de produção audiovisual e já começou, né, com a questão da produção audiovisual dentro de canais alternativos, como o YouTube, por exemplo, produziu essa série de sketches, que são 6 sketches, que ficaram reunidos no conceito do trabalhando em casa. Esse print que eu estou trazendo é o print do primeiro sketch, que é o Travou Aqui, em que uma empresa, né, a ideia é que uma empresa, ela trabalha ela tem o impacto da pandemia, a gente tem a situação em que a empresa ela passa a trabalhar e ela toma, né, essa nota e tem que passar a trabalhar por parte... Ai, gente, desculpa, só um minutinho. Deixa eu dar um suporte. Então, a empresa, ela é chefiada pelo personagem do Fábio Porchat, é uma empresa que vende malas, e eles se veem numa situação em que, pandemia, ninguém está viajando, a gente tem que se reinventar, e eles já não estão trabalhando mais no escritório, estão trabalhando de home office, e, enfim, são retratadas algumas situações que são recorrentes em quem está aí na rotina de home office, e eles vão trabalhando isso em cima da dinâmica do empreendedor, tentando incentivar a sua equipe, e a equipe tentando se auto-incentivar, essas dinâmicas todas aí que a gente vê no neoliberalismo velado horrível, mas é basicamente isso, e cada um dos personagens meio que representa um estereótipo de comportamento nessas videochamadas, né? Então a gente vê o que eu comentei na outra apresentação, a pessoa que está arrumada daqui para cima, daqui para baixo não, enfim, a pessoa que está convivendo no ambiente doméstico, que tem família, tem cachorro, tem criança, tem mãe de planta, tem o cara que, enfim, não liga para nada, está no banheiro, sempre assistindo as reuniões, enfim. Tem várias situações, tem o cara super motivado em ajudar a empresa, né, o trabalhador explorado, mas está tentando levantar a empresa aí junto nessa rotina. Bom, resumidamente é isso. Você continua, Karen? Continuo sim. Obrigada, Paula. Gente, desculpa. Essa situação de videoconferência, para mim, ela é uma situação muito, muito difícil mesmo de lidar. Desculpa mesmo. E aí, a partir desse objeto, gente, a gente percebeu que, de certa forma, esse Porta dos Fundos, esses sketches do Porta dos Fundos, trabalhando em casa, ele serviu como... Ela teve um efeito muito catártico para os seguidores, para a comunidade, né? Tanto é que viralizou, produziu números que são muito impressionantes. E, a partir desses vídeos, a gente conseguiu perceber que o humor ele começou a funcionar justamente como essa estratégia de reconhecimento, para as pessoas conseguirem se localizar diante do que estava acontecendo e, a partir dessa localização, se organizar para conseguir retomar, não vou nem falar retomar, né, mas se adaptar às suas rotinas de trabalho e a conviver, por exemplo, com as novas concepções de espaço, em que, por exemplo, o espaço doméstico é invadido pela questão do trabalho, por exemplo, né? Então, a partir disso, a gente trabalha, né, como fundamentação teórica, a princípio, né, como base teórica para avaliar a questão do pânico moral e a Covid 2019, localizada principalmente nesses primeiros meses de pandemia, como que a questão da análise do pânico moral foi registrado na mídia, né, e como que essas decisões foram tratadas, essa questão da incerteza do que vai ser suspenso, de como vai retomar, o que pode ser retomado e, principalmente, como vai se adaptar. E aí, a partir disso também, a gente está trabalhando, e aí é uma coisa que toca um pouco mais até a minha pesquisa, a questão das relações entre as emoções e como que elas são ligadas a processos históricos, culturais, estruturais e políticos, né? Então, com isso em mente, a gente pensou essa questão do modo Porta dos Fundos, de entrar em casa,
Como eu tinha dito antes, o Porta dos Fundos ele é uma referência na questão de como de como desenvolver, de desenvolvimento de produtos para a internet, não só para a internet. Depois de um tempo, eles começaram a trabalhar com produtos para canais por assinatura. Hoje em dia, eles dão consultoria, mentoria. Então, eles realmente são um estudo de caso de uma grande empresa que se estabeleceu em diferentes nichos e todos voltados para o audiovisual e para o humor. Aí, como a gente está pensando a questão da metodologia de trabalho do Porta, porque o Trabalhando em Casa, ele teve mais ou menos essa metalinguagem, ele teve uma dupla função, que foi justamente a questão de... a dupla função de que o Porta dos Fundos se viu sem ter como trabalhar e precisou adaptar o trabalho. Então, essa questão de fazer os vídeos como se fosse uma simulação de home office é uma solução técnica que permitiu que o trabalho fosse feito dessa maneira. E a questão, e isso, né, toca na parte da questão de sentimentos transitórios, os atos de reconhecimento, da gente sempre localizar os modos como a Covid afetou, né, tanto a população, a gente que consome entretenimento, como quem produziu o entretenimento. E aí, no momento que a gente tem como principais resultados, a gente tem essa função da videochamada, né, como ponto de ancoragem para o público. Eu me sinto representada, eu me sinto identificada, eu me sinto reconhecida como quando eu vejo essa situação de home office, porque ela é uma situação que passa pelo meu cotidiano constantemente. A videochamada como essa questão da adaptação para o Porta dos Fundos e uma certa flexibilidade na maneira de produzir, porque diante do que não sabemos o que esse vírus pode fazer, o Crocas, que é um dos diretores do Porta dos Fundos, falou: vamos abraçar o não sei. Vamos tentar, se der certo, deu, se não der certo, não deu, e aí a gente vai vendo como que vai fazer, né? E a questão do uso de humor, né, para elaborar o trabalho, elaborar a percepção do sujeito sobre o trabalho como esse intruso no lar, em que você tem que dividir sua situação com pets, com filhos e com tudo que está acontecendo. E aí a gente está tentando mobilizar as questões de atos de reconhecimento. Os atos de reconhecimento, eles estão ligados à questão do sofrimento. Atos de reconhecimento e simpatia como facilitadores desses processos de identificação. E aí, a partir disso, a gente vai fazer análise dos materiais, analisar também como que o público recebeu e interpretou isso, ver se a gente consegue extrair dados daí para produzir esse trabalho. E é isso. E acho que é o próximo agora. Boa tarde, meu nome é Érica, sou recém-doutora pelo PPG-Com da UF, orientada do professor Bruno Campanella. Vários colegas já viram esse trabalho várias vezes, inclusive a defesa. Não sei se eu vou trazer algo novo, muito novo para vocês. Mas, enfim, o título que eu dei a esse artigo do vídeo de casamento é TV de inspiração narrativa. Ele é um recorte da tese que eu estou buscando aprofundar algumas questões, principalmente no que diz respeito às produções a partir dos anos 80, principalmente, com relação ao que está sendo colocado como conteúdo e não como estética diretamente. Eu parto do princípio que é fundado da minha tese, que é o vídeo como um produto cultural e um gênero audiovisual. Então, é essa defesa. E esse recorte, né, tem várias coisas que a gente deixa na tese que não dá para dar conta. Então, para quem está desenvolvendo, o pessoal do Nemax já escutou eu falando disso algumas vezes, não dá para dar conta, você precisa abandonar algumas questões e focar em outras, e para isso que servem os artigos, né? Para a gente conseguir aprofundar alguns interesses nessas discussões. E essa questão da é o que me chamou muita atenção, principalmente pelos aproveitamentos constantes que se faz, tanto do cinema quanto a televisão, né? Então, eu meio que dividi meu pensamento em 3 partes básicas, né? E coloco um ponto de partida para o artigo, mas não tem como eu tirar esse contexto. Por quê? Esse contexto anterior, que eu começo aí com os vídeos de casamento, que eram filmes
a partir de 1920, uma proposta muito próxima ao cinema. Então, eu coloquei aqui 2 imagenzinhas para do filme Nosferatu, e a segunda, que é do primeiro filme de casamento que eu consegui, que é de 1922, ideia do grafismo na apresentação, do texto, da legenda. Então, essas aproximações são feitas. Já em 1960, eu vou colocar aqui só um trechinho, não vai dar tempo de passar tudo, mas de um casamento que eu achei no YouTube, depois eu consegui falar com a noiva ainda é viva, a Elizabeth, ela mora em São Paulo, conversei com ela pelo telefone, ela me cedeu o vídeo, e ela casou em 1960 em São Paulo. E o que é interessante nesse vídeo é a linguagem. Eu vou colocar um pedacinho só para vocês já assistirem. Os acordes da marcha nupcial soam na igreja armênia de São Jorge, anunciando o casamento de Elizabeth Kabderian e de Pedro Kushkarian. De acordo com o rito da igreja armênia, a cerimônia tem início no meio da nave do templo, onde os noivos recebem as bênçãos sagradas e trocam as alianças. Enfim, vou parar logo. Só para vocês verem um trechinho. O filme de casamento da Elizabeth e do Pedro, ele tem essa base de jornalismo dos anos 60. As explicações, então, assim, isso, a cerimônia, ele explica o que está acontecendo na cerimônia. Tem uma certa que, assim, uma parte que ele fala assim, os convidados cumprimentam os noivos e os felicitam pela nova família que vão formar, enfim. Então, tem essa aproximação muito forte nesse. Eu não encontrei outros do mesmo gênero, né, do mesmo tipo, com a mesma pegada, mas é interessante a gente pensar o quanto que essa linguagem sendo apropriada. E aí, dos anos 80, a gente tem um maior acesso a equipamento e, consequentemente, as pessoas começam a mais a gravar esses eventos cotidianos. Então, por isso que eu parto a partir desse momento. É mais barato, o acesso a equipamentos, também a exibição, e aí esse registro de família, dos eventos do dia a dia, são facilitados principalmente com relação aí ao casamento. E aí, eu tenho essa relação com a TV, que eu quero falar, tem para cinema, enfim, tem várias ideias, assim como eu coloquei a primeira imagem, aquela primeira imagem de um casamento, em que eles se inspiram na série Lapel, para poder fazer arrecadação de dinheiro, passar o sapatinho, gente. Não é mais só passar o sapatinho e a gravata, não. Tem cenário, tem um monte de cartão de crédito, tem bafômetro, enfim. E aí, nesse caso, aí, eles se fantasiaram, né, dos sequestradores, dos ladrões, para poder pegar o dinheiro das pessoas no casamento. Enfim, então, a inspiração ela pode ser do conteúdo, como nesse caso, mas também da produção. E no desse artigo eu quero mostrar que a produção, o aproveitamento narrativo para dentro desses projetos. Só que eles são cheios de hibridismos, eles não são únicos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 2, né, um de 89, um de 2, em que traz, né, muito fortemente essa ideia. Então, assim, essa cena que eu coloquei a sequência, então a primeira, eles vão para perto do altar e o cinegrafista fala assim, agora aproxima, e aí a câmera vai um zoom, pega o beijo e afasta, né? E o segundo, vem um andando, depois vem o outro do lado andando, aí eles se encontram no meio. É um tipo de sequência altamente encenada, e você vê encenado para aquele tipo de vídeo, só que é muito, assim, é quase inocente achar que a gente não vai perceber aquilo como encenação. Mas, enfim, é uma aproximação com essa ideia do que se faz na teledramaturgia, do que se faz dentro desses espaços, que não é só do telejornalismo, né? Eu quero fazer isso a partir da observação, comparação com o que a gente vê, né, e da identificação desses elementos. Né? No próximo, eu coloquei uma série, gente, de imagens, né? Vocês vão aí ver um monte de possibilidades, mas o que eu quero entrar, que esse produto, ele interliga narrativas e estéticas de outros produtos visuais para acontecer, né? Que traz uma relação diferente de gêneros, então traz um pouco de série, traz um pouco
jornalismo, de documentário, enfim. Então, ele vai misturando tudo aquilo, mas, de forma geral, sempre em busca de fazer aquele registro do casamento e, nos últimos vídeos, emocionar a gente, trazer um pouco da história daquele casal, que é a principal forma de transformação aí nesse caminho. E o mais interessante, né, eu tenho aqui imagens de telejornalismo, uma coisa meio, né, que hoje a gente indica quase como games e tal, mas o mais interessante disso é que, ao que eu percebi há alguns anos, aquela ceninha de um noivo vindo para o outro, eles ainda meio tinham aquela encenação, hoje se tem uma capacidade de percepção desse veículo muito grande. E aí que eu coloco, aqui é minha última imagem, né? No último ano, por conta da pandemia, a gente não deixa de falar da pandemia, que não tem como, muitos casamentos começaram a ter transmissão ao vivo pelo YouTube. E esse é um que eu destaco, por quê? Porque tem um making-off antes, né? Transmissão. Então, se faz o making-off, se passa antes da transmissão, a transmissão começa. E eu peguei só um pedacinho para vocês verem essa consciência do que está acontecendo. Pessoal, já estou pronto aqui. Obrigado pelo prestígio, obrigado por assistirem aí com a gente. Já começa. E Rebeca, meu amor, te espero no altar. Não vai atrasar, hein? Amor, tô quase pronta. Espera que eu tô chegando, te encontro lá. Não vou atrasar, tá? Enfim, meninas, é isso. Aqui ele vai entrar, o noivo vai entrar, ele vai continuar, mas o noivo entra, e aí eu cortei, né? Porque foi só esse pedaço, mas para vocês perceberem que tem gente assistindo no YouTube, ele fala com essas pessoas que estão no YouTube, ele fala com a noiva ela está virada para o espelho, ela vira para a câmera e fala com quem está do outro lado, que seria ele. Então, essas jogadas eu fiz no ao vivo para vocês de um casamento que foi transmitido ao vivo, gente. Qualquer um podia assistir, tá? Só para vocês entenderem e participar dos por aí vai. Mas como que essas linguagens elas foram sendo apropriadas cada vez mais fortemente por esses produtos de casamento. É isso. Agora eu deixo com o Renato. Então tá. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Minha pesquisa ainda, que está no estágio muito incipiente, é sobre quais são os conteúdos de felicidade que são postados no Instagram atualmente. Bem, o contexto dessa pesquisa foi da seguinte forma, né? O Instagram, primeiro, ela é a quarta plataforma mais utilizada no país, entendeu? Fica atrás do Facebook e do WhatsApp e do YouTube, só que sempre me despertou muita curiosidade essa questão da visualidade. Então, o Instagram foi até um objeto do meu mestrado, no caso, o uso do Instagram Stories. Então, no doutorado, eu resolvi estudar um pouco sobre quais seriam os valores associados à felicidade dentro do Instagram. Ela, assim, a visualidade, com o passar do tempo, né, surgiu uma série de pesquisas acadêmicas a partir de 2010, valorizando muito a questão da visualidade dentro das redes, mas o que me despertou muito a atenção, né, eu já acompanhava há algum tempo as pesquisas da Paula Sibilia sobre essa questão do show do eu, e também até um texto que eu li do Baudrillard que falava um pouco sobre, né, a felicidade estar associada a algumas posses. Então, além de, né, como a famosa ostentação, por exemplo, mas que além da ostentação você também vê o corpo, ou pelo menos na minha percepção quando eu elaborei o projeto, que o corpo seria algo muito importante dentro dessas formas de representação da felicidade associada à imagem nas redes sociais. Então, o objetivo desse artigo, né, nesse momento,
é identificar quais são os elementos que estão associados, assim, num sentido muito amplo, porque é um primeiro momento, é um primeiro contato com essa base de dados que eu extraí sobre quando se pensa felicidade, entendeu? Na verdade, quando a pessoa, o próprio usuário, determina que aquilo é um conteúdo relacionado à felicidade, através da hashtag felicidade, que ele coloca lá, e daí a partir disso eu consegui fazer a captura desse tipo de conteúdo, né? A minha hipótese é que ela tem que a cultura da felicidade atual nas mídias sociais está sendo muito amparada pelo que a Maica Castellano, que é pesquisadora do PPG-Com, e também o Freire Filho, já pensaram há algum tempo sobre essa, de certa forma, uma ditadura da felicidade, com receitas de bolo prontas, entendeu? Do tipo, muita cultura da autoajuda, muito, faça isso e você vai alcançar a sua felicidade. E que agora no Instagram acaba que isso começou a ser, assim, paulatinamente ser replicado. Então, a experiência que era íntima, de ter que era íntima, né, felicidade, a sua felicidade é diferente da minha e que é diferente de uma outra pessoa, acaba, pelo menos dentro das mídias, o que eu estou achando, sendo massificado, tendo um conceito assim, se tornando um conceito mais plano. E, bem, a metodologia. Eu acho que a maior contribuição que eu tenho para dar desse trabalho é mais em cima da metodologia, porque muitos trabalhos de pesquisa sempre lidaram, infelizmente, com uma amostra muito pequena. E quando eu realizei a pesquisa, eu comecei a fazer a coleta com um script em linguagem R e consegui coletar dados abertos, né, de usuários abertos, com a hashtag felicidade. Então, os meus dados são de 2019, então fica aí até um questionamento: o que era felicidade no Instagram em 2019? E provavelmente mudou muito, né, pelo menos na minha navegação, o que era 2021. Mas que por causa das mudanças dentro da plataforma, que também é uma outra questão debatida constantemente dentro dos programas de pós-graduação, né, os acessos que nós pesquisadores temos aos dados, me impediu de continuar fazer essa coleta. Então, então os dados que eu estou apresentando são referentes a 2019. No final, eu consegui coletar 88, quase 90 mil postagens, né, que tenham a hashtag felicidade, e isso basicamente custou o fechamento da minha conta do Instagram, que foi desativada. Entendeu? A plataforma me cortou. Simples assim. E eu estou tentando recuperar, porque eu fui fazer a coleta das imagens, e daí a API me podou. E olha que eu nem estava... Enfim, isso virou um outro assunto. Mas vamos lá, os resultados parciais dessas amostras. Assim, isso aqui, novamente, eu estou falando que assim, uma quantidade muito grande de dados, então eu estou apresentando aqui um primeiro contato. Por incrível que pareça, essa foto aqui da Angélica, da Grazi Massafera e da outra, foi a foto com o maior número de likes dentro da minha amostra, relacionada à felicidade, que é justamente, né, justifica a questão do corpo. Só que olhando um pouco mais, em sentido amplo, as postagens, eu vejo que eu encontrei muitas postagens relacionadas à Igreja Católica, e também muitas frases motivacionais. Assim, no momento, você tem o corpo, sim, você tem as frases motivacionais, e você tem o catolicismo. Eu imaginava, por exemplo, teve um artigo de 2016 em que fizeram uma coleta no Instagram e que dava, na verdade, aquela coisa mais da yoga, gratidão, etc. Espiritualidade mais nesse sentido, não vinculada a uma religião católica, mas é claro que estamos analisando o contexto do Brasil. Então, faz um pouco de sentido encontrar o catolicismo com força na rede. Bem, aí aqui, só para termos de curiosidade, assim, algumas postagens e o número de likes de cada uma delas, entendeu? E você vê que tem perfis assim, né, do tipo sua oração, ansiedade, refúgio mental, 24 horas feliz, coisa boa da vida, o segredo, que são assim, contas só para produzir este tipo de conteúdo. E assim, então, né, aí novamente esbarro numa questão da limitação da pesquisa, né, que, por exemplo, né, esses produtores específicos produzir, com exceção da Angélica e do padre Marcelo Rossi, né, automaticamente vão pensar em colocar a tag felicidade
para identificar determinado conteúdo. Então, isso está sujeito a até enviesar bastante a pesquisa. Bem, aí aqui eu fiz uma coleta das palavras principais, né, a nuvem de palavras principais, as 100 palavras principais mencionadas dentro dos textos, e você vê que assim, né, do tipo, tirando a palavra aqui, por exemplo, você e dia, né, você vê que amor, gratidão, paz, vida, família, Deus, motivação, amor próprio, ou seja, né, coisas que estão um pouco associadas à cultura da autoajuda, estão presentes de fato dentro dessas formas de representação da felicidade, pelo menos dentro do Instagram. Então, assim, a um primeiro olhar, eu posso dizer que o corpo ele apresenta, sim, uma relevância dentro do tema, mas ele não é necessariamente dominante, talvez, de novo, por aquilo que eu sinalizei, um enviesamento, né, dos agentes produtores, né, de colocar a hashtag felicidade, talvez tenha distorcido um pouco a amostra, mas então, assim, tem corpo, mas também tem muitas essas frases motivacionais. A religiosidade, sim, tem uma presença muito forte, principalmente a cristã. Eu imaginava que seria uma coisa mais espiritual, assim, nova era, yoga e afins, mas não, foi a católica mesmo. E essas contas, como eu já tinha falado, né, apresentam uma dominância na amostra. E, assim, na verdade, ficam assim, vários questionamentos, né? Questionamento em cima do que significa felicidade, né? O que significou a felicidade em 2019, pré-pandemia, e, por exemplo, o que significa felicidade hoje em 2021. Então, isso também fica uma questão em aberto, que não conseguirei responder nesse paper, nesse artigo, mas que pelo menos eu vou trazer um preâmbulo, né? Uma tentativa de um perfil até 2019, até antes de tudo isso que aconteceu e que fez a gente ter um congresso, inclusive, online. Gente, era isso que eu tinha para falar. Muitíssimo obrigado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse artigo, né, que ainda está em desenvolvimento, telenovelas infantis e infanto-juvenis, reflexões sobre as denominações de produções ficcionais seriadas para crianças e adolescentes. Mas antes de entrar propriamente no artigo, eu acho importante falar um pouquinho, né, sobre o contexto, né, de onde surgiu essa pesquisa. Eu sou formada em produção cultural e em estudos de mídia, e na minha graduação de estudos de mídia eu comecei a estudar telenovelas. Então eu fiz uma monografia sobre a audiência da telenovela mexicana A Usurpadora, e posteriormente eu dei prosseguimento aos meus estudos de telenovelas mexicanas, estudando a reassistibilidade de telenovelas na minha dissertação. Então, pensando nas pessoas que estavam reassistindo, meu estudo de caso foi Rubi e a Usurpadora. E agora, na tese, eu passei a estudar, estou construindo, né, desenvolvendo uma história social das telenovelas latino-americanas, infantis e infanto-juvenis. Então, a minha pesquisa se desenvolve em torno de telenovelas latino-americanas. No caso da tese, é Argentina, Brasil e México, mas nesse artigo a proposta fala um pouco sobre essas denominações, né, de infantil e infanto-juvenil dentro do Brasil. Então, se dando prosseguimento, a produção de telenovelas, né? Como é que eu cheguei a isso, né? Por que pensar no Brasil e por que pensar nas telenovelas para crianças e adolescentes, para esse nicho? Como eu já estudo desde a minha graduação, né, o caso da TV aberta brasileira, especificamente telenovelas relacionadas com SBT, eu comecei a observar um investimento de produções para esse nicho. Então, remakes que o SBT produziu, de Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de Resgate, Carinha de Anjo, e mais recentemente, né, eles passaram a produzir também adaptações, Aventuras de Poliana e Poliana Moça, que está, né, ainda em estágio de gravação, de produção, né, a novela ainda não está no ar. Mas, assim, esses dados, né, essa perspectiva, esses dados das produções de telenovela me deu um olhar, uma perspectiva de pensar também essas produções, porque dentro dos estudos de telenovelas, me interessa pensar muito aquilo que não é muito visto, né? E são poucos trabalhos que vão pensar as telenovelas por esse nicho. Até mesmo aqui no Congresso, eu vi um trabalho que falava sobre telenovela infanto-juvenil. E aí, o que eu observei quando eu comecei a olhar e estudar esse campo, né, dessas telenovelas?
que havia uma inconstância nas denominações, né? Aí eu trouxe um caso de 2 reportagens da Folha de São Paulo. Uma é um título, né, que até a grafia está errada, infanto-juvenil com hífen, né, já não é mais, mas enfim. Um chama Poliana Moça de novela infanto-juvenil e o outro caso chama Poliana Moça de novela infantil. E essa inconstância, ela também está presente no campo acadêmico. Então, a gente encontra autores que vão chamar as mesmas telenovelas, as mesmas produções, de produções infantis, e outros vão chamar de produções infanto-juvenis. Então, há essa inconstância, né? Até mesmo no Obtel, assim, analisando, né, as produções, pesquisando dentro do que o Obtel, né, que é um observatório de referência para pensar ficções seriadas. Até mesmo lá a gente encontra, assim, falando das telenovelas específicas, como infantis algumas, e as mesmas telenovelas como infanto-juvenis. E aí a gente pensa, né, que desse modo parece que tudo já é dado, né? Quando a gente coloca assim, essa é uma telenovela infantil, essa é uma telenovela infanto-juvenil, parece que a gente já entende o que é infantil e infanto-juvenil, e ao mesmo tempo parece que tudo é a mesma coisa. Aí eu até coloquei uma citação aí da Clarice, que é uma antropóloga que estuda antropologia da infância, né, da criança, que ela vai falar sobre a literatura, mas eu acho que se encaixa também para a gente pensar esses aspectos dessas produções, né, de telenovela. A literatura nos oferece textos de outros autores famosos que nos contam sua infância. Poetas românticos falam com nostalgia do seu tempo de criança. É como se tudo já fosse sabido, como se não houvesse espaço para dúvida. E aí, quando a gente coloca, né, telenovela infantil, infanto-juvenil, usa o mesmo termo para tratar produções, né, a mesma produção, vamos dar um exemplo, né, Poliana Moça, se eu chamo ela de infanto-juvenil e infantil, como se fosse a mesma coisa, a gente reduz muitos conceitos e deixa de fora muitas problemáticas do que se envolve, né, quando a gente pensa infantil, infanto-juvenil. Por exemplo, a professora Ariane, né, que é lá do programa do PPG com da UF, ela tem um trabalho com Wagner Dornelles, que é orientando dela também, doutorando lá do programa, que eles falam sobre a epistemologia da palavra, né, do termo, né, programas infantis. E eles falam como isso deixa de lado que as crianças também não assistem só aqueles programas, né? Então, existem várias questões dentro disso, e é isso que eu quero pensar. E aí, de onde partir? Eu acho que quando a gente pensa, né, infantil, infanto-juvenil, para partir de algum lugar, a gente parte do mais fácil, vamos dizer assim, né, do princípio de tudo. Então, é pensar o que essas palavras têm em comum, o que essas palavras estão dizendo, né? Então, infantil vai pensar produtos, né, para a infância, e infanto-juvenil para a infância e juventude. Então, nesse artigo, a minha proposta é pensar a partir desses termos, né, desses conceitos. E aí, de acordo com a legislação, a gente vai ter algumas categorizações de faixas etárias. Temos a primeira infância, que vai até os 6 anos, temos a infância, né, no geral, digamos assim, que vai até os 12, e dos 12 aos 18 nós temos o que a legislação vai chamar de adolescência, que se enquadra na juventude. Mas se a gente for parar para pensar, e aí eu trouxe uma outra citação da Clarice, que ela vai falar, né, que essa ideia de infância ela pode não existir ou pode ser formulada de outros modos. Então, quando a gente vai estudar, eu acredito que não só a infância, como a juventude, e aí se eu quero pensar isso dentro do conceito de como a mídia enxerga a infância e a juventude, né, como essas telenovelas transmitem a infância e a juventude, eu preciso entender isso dentro do contexto social que eu estou trabalhando. Porque isso é importante, porque dependendo do contexto social, isso vai mudar, e dependendo também da perspectiva de quem está moldando, digamos assim, aquela ideia de infância e juventude. E aí eu trouxe uma outra fala, aí, um poema que eu me deparei nas leituras, que fala, né, que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor, quem é ser? É ter corpo, um jeito, um nome? Tem os 3, e eu sou, tenho que mudar quando crescer, usar outro nome, corpo e jeito, ou a gente só principia a ser quando cresce? Porque é uma ideia de que criança também, a infância, é como se fosse um processo que a gente não é ninguém ainda. Então, essas são particularidades para pensar a ideia de infância e juventude que a gente tem que levar em conta. E aí, também, agora tratando sobre a juventude, né, especificamente, assim como a infância, ela também vai ter particularidades, né? Quando a gente pensa, ela apresenta diversas definições de acordo com os campos. Por exemplo, as ciências biomédicas vão tratar a juventude a partir da puberdade. Então, seria esse período. Você sai da infância quando você entra na puberdade. Já a psicologia vai usar muito o termo adolescência, né? Que a legislação vai usar também.
enquanto a sociologia vai pensar a juventude como uma categoria social e histórica. E a gente também tem que levar em conta que a juventude ela está se estendendo cada vez mais no tempo. Então, hoje em dia, a gente também tem um ideal de ser jovem, né? A gente pode ver, né, pessoas assim, 31, eu no caso, 31 anos, que se sente jovem, digamos assim. E aí, isso faz com que a gente pense que esse não é um conceito tão fechado. Então, pensar infantil e infanto-juvenil de uma forma tão reducionista, colocando uma categoria sem problematizar, é complicado. Então, é isso que eu quero fazer, né? E aí, outra fala de outros autores que vão pensar a juventude, eles falam: sobre a juventude não é possível e nem mesmo desejado estabelecer um significado universal para esse momento da vida. E é isso, né? Ainda que parece que a minha proposta é um pouco, eu vou falar e não chegar a lugar nenhum. Mas não é isso, né? A gente apresenta como se vê e como se pensa sobre a infância, a juventude, o infanto-juvenil e o infantil dentro do contexto das produções de telenovela. A minha ideia é pensar isso, mas levando em consideração essas problematizações. Então, esses são justamente meus próximos passos, né? Isso está dentro de um contexto da minha tese, onde eu estudo telenovelas latino-americanas para esse nicho, né, para esse público, e a minha ideia é começar falando justamente nesse artigo sobre essas questões da infância e da juventude, para então adentrar no que seria essa ideia de infantil, né, telenovela infantil e telenovela infanto-juvenil para a mídia televisiva. No caso, as emissoras e, enfim, os países e as emissoras que eu vou estudar. E é isso. Muito obrigada. Acho que terminou todos, né? Depois da Joana, é isso. Certo, então, pessoal, muito obrigado pelas apresentações. Agora passo para perguntas para o público, que podem ser feitas tanto em voz como pelo chat. Alguém? Eu queria só comentar com o Renato uma coisa da pesquisa dele, que ele falou que foi expulso do Instagram, né? Que eu achei interessante isso, porque tu pegou a pior fase para você fazer pesquisa com uma empresa ligada ao Facebook e tu fez justamente o que eles não querem, né? Que eles não querem pesquisadores de dados lá dentro. Tipo, eles querem expulsar qualquer um que tente fazer pesquisa de dados. E tu usou uma API, né, ligado, e essa API foi expulsa depois. É só para entender melhor o caso. Tu pegou uma API desenvolvida? Pode falar. Na verdade, eu peguei um script, né, em R. Foi uma sequência de modificações. Eu tenho que agradecer muito ao Marcelo Alves, né, o script é dele. E eu utilizei em 2019, porque assim, eu sempre me interessei por esse campo, entendeu? E em 2018 eu já fazia raspagem, só que com outro script para os stories, para coletar, né? Porque, né, o problema da pesquisa digital é justamente essa, um dia tá lá, outro dia não tá, ainda mais com feed infinito. E daí o que aconteceu? Eu estava eu estava analisando as imagens justamente para trazer aqui para vocês muito mais que 3 imagens, e daí eu simplesmente peguei os links e fui jogando pela minha conta para baixar as imagens, e o Instagram detectou uma movimentação suspeita, né, no conceito deles, e me cortou. Simples assim. E daí eu tô lá, né, com aquela verificação que você tem que pegar e colocar, tipo, você bater um rosto com uma fotinha, com um número aleatório, com o seu nome completo e a sua conta, para ver se você recupera, para ver se na interpretação deles você merece voltar ou não. Mas aí a coleta de dados agora que tu vai tentar fechar esse comparativo, como é que tu tá pensando? O comparativo no momento, assim, eu tô com um problema porque eles mudaram radicalmente a API. Então, o script que podia fazer a raspagem antes não está funcionando agora. O que você tem atualmente, pelo menos dentro da linguagem R, talvez o Python tenha alguma coisa, mas eu não encontrei nada assim muito pronto, fazer assim coletas de perfis individuais, entendeu? Tipo, pegar um perfil só e ele te trazer os dados de forma organizada. Só que, assim, né, vamos lá ver se alguém desenvolve, porque, assim, acredito que esse é um tipo de problema que está todo mundo tendo, entendeu? Acredito que, assim, eu vi até recentemente um artigo na Dinamarca, salvo engano, que eles fizeram basicamente essa pesquisa por lá. Só que eu não sei se eles fizeram um cornojob, né, um trabalho totalmente manual, ou se eles buscaram automatização, que é isso que eu havia conseguido na época, entendeu? Eu tenho uma base de dados, assim,
tá lá. Eu tenho 90 mil postagens, se alguém quiser e tal, enfim. Mas é datada, entendeu? E a gente sabe que as coisas mudaram muito nesse espaço de 2 anos, praticamente, né? Então, assim, me despertou muito interesse, mas eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer a mesma estrutura de coleta. Que essa coisa é complicada, como tu falou, né? Porque o Facebook e o Instagram estão expulsando, né? Tipo assim, mesmo os pesquisadores de redes credenciados pelo Facebook, eles estão sendo desacreditados pelo Facebook. Quando eles fazem pesquisa que o Facebook, não, esse está totalmente equivocado, somente usou sua ferramenta, né? E eu não sei se o Instagram está inserido nessa ferramenta que o Facebook usa, né? São a mesma empresa, mas não sei se funciona. Eu ouvi falar em Python, o pessoal está usando Python, mas... Sim. Mas realmente... É um scrapping, entendeu? Do tipo, legalmente falando, né? A gente está ferindo os termos. A verdade é essa. Mas é aquela coisa, né? Do tipo, né? Se você não ousa, você não é pesquisador, né? Eu escutei essa frase uma vez. E eu acredito nesse mantra. Não, mas é isso mesmo. Ainda mais quando a gente não tem como acessar a plataforma exclusiva de pesquisadora de rede do Facebook. Eu não esqueço o nome da empresa deles agora. Pessoal, alguém tem mais alguma manifestação e perguntas? Estou passando para o público. Ah, desculpa. Tem aqui. Chegou. O Léo falou que está com problema no áudio, está meio ruim. Aí aqui a Melina pergunta, queria perguntar para a Adonai se ele pretende também realizar entrevista com membros de igreja para pensar a experiência dos cultos online durante a pandemia. E eu só queria emendar um pouco com a Melina, eu te perguntar se tu tem um recorte específico sobre a igreja que tu está pesquisando, ou se é algo muito cristão de forma mais aberta. Só isso. A questão de denominação, né, Dário? Qual seria a denominação da igreja? Sim. E a questão das entrevistas, aí acho que seria um conjunto. Sim, obrigado pelas perguntas. Eu estou inserido, essa pesquisa está inserida muito mais num recorte de igrejas batistas, que é uma denominação que eu já estudo já há algum tempo, desde meu TCC na minha graduação em produção cultural. Então é meio que esse recorte. Então, assim, eu já fiz algumas pesquisas mais informais, mas eu vou assim realizar porque faz parte dessa minha premissa de que esses cultos eles são pouco interativos e trazem um cansaço muito grande para esses membros, né? Uma parte dessa vontade que muitos membros tiveram de voltar logo para os cultos presenciais era que era muito cansativo, era desgastante, não tinha muita vontade de acompanhar os cultos online, porque é aquilo, é só mesmo a transmissão, né, de um culto, né? Então as pessoas que participam de fato do culto são aquelas pessoas que estão lá presencialmente, não as pessoas que estão em casa. Então, de fato, vai haver entrevistas, né, com os, né, das igrejas que eu vou utilizar, justamente para balizar essa minha premissa de que a linguagem atual utilizada por essas igrejas não está sendo suficiente, né, para abarcar essa experiência por completo. Mas aí você não acha que você tem que pegar experiências de cultos distintas? Eu pergunto porque eu estou em São Paulo agora, então de domingo de manhã eu frequento, entre aspas, né, online, o culto da minha igreja de Niterói, que é um culto igual esse, é uma gravação ao vivo, né? Qual a igreja? Desculpa te perguntar. A Betânia Litorânea, que fica no Ingá. E é uma gravação ao vivo e tal, da presbiteriana, né? E aí aqui em São Paulo, minha mãe, à noite eu vejo o culto com ela, e é Zoom, é plataforma, é super interativo, tem vários momentos de pedido de oração, as pessoas podem falar um pouco sobre a sua semana, tem um momento de pregação, tem um momento de louvor e tudo mais, e é super interativo. E o engraçado é que eu acho isso tão cansativo,
Eu gosto, mas ele faz todo domingo, eu fico, ai mãe, mas todo domingo Zoom, e você tem que falar, e não sei o que, eu acho tão cansativo. Então, eu acho que seria legal você pensar esses modelos diferentes. Claro que está tendo uma predominância, que é muito mais fácil você ligar uma câmera e deixar ela gravando o culto, as pessoas fazendo o culto normal, né, tradicional, mas seria legal você também tentar pegar essa experiência de outros tipos e ver também como é que a pessoa está reagindo, está lidando com aquela experiência, porque por um lado é cansativo, mas ao mesmo tempo é aquela coisa que as pessoas falam, você vê o rostinho de todo mundo, você escuta um pouco as pessoas, você se sente naquela comunidade, né? Mas enfim. Sim, é interessante você ressaltar essa questão, porque de fato é uma questão importante, porque eu li um artigo falava exatamente sobre essa fadiga que as pessoas têm de acompanhar no modo online coisas que elas conseguiriam acompanhar no modo presencial. Então, um culto de 2 horas de duração que elas conseguem, de um certo modo, participar e estarem focadas naquilo, no modo virtual elas já não conseguem. A partir de um certo momento já começa a abrir outras abas, começa a ver outras coisas, né, e acaba perdendo o foco. Exatamente, é isso mesmo. Essa questão da participação pelo Zoom que você está falando, eu conheço algumas igrejas que adotam, mas são igrejas menores, de igrejas pequenas, né, que têm poucos membros, porque exatamente essa questão da participação, né, você pensa uma igreja de 300, 400 membros, como é que elas vão fazer um culto pelo Zoom em que todas as pessoas possam falar ou possam fazer pedidos ou cantar junto? É um pouco mais complexo. Então, o meu recorte é de igrejas que fazem essas transmissões pelo YouTube, que são igrejas maiores e que as dificuldades são maiores, porque eu entendo que, por exemplo, aqui a gente tem 18 participantes no momento. Então, assim, dá para ter uma interatividade maior, dá para a gente conversar, dá para cada um expressar o que está pensando, enfim, fazer perguntas. Quando você tem 400, 500 pessoas ao mesmo tempo acompanhando, fica muito mais difícil essa interatividade. Então, as barreiras para essa participação são maiores, né? Obrigado aí pelas respostas. Dando continuidade, agora sim tem o Daniel Rios, ele fez uma pergunta. Ele tem uma pergunta para a Érica. Quais são as principais diferenças que você... entre os casamentos online do último ano e os objetivos e os objetos? Só deixa eu conversar. Eu falei pode. áudio porque, enfim, congresso, a gente está em casa, aí tem obra aqui fora, tem criança chorando, carro. Eu perguntei porque eu conheço a pesquisa da Érica do PPG-Com, né? Eu sei que ela trabalhava muito com vídeo de casamento. E aí, como ela comentou sobre esse período de pandemia, né? Eu queria saber quais são as diferenças de produção mesmo, né? Porque quando a gente fala em casamento online, ainda são vídeos de casamento, né? Mas é outra lógica, né? E só para emendar, porque eu não sei que horas que vai, até que tempo vai ficar aqui bom o áudio, queria fazer a pergunta para Paula e para Karen dos 2 artigos, né? Se de alguma forma vocês estão tentando também pegar os comentários, verificar os comentários desses vídeos, tanto nesses vídeos desses influencers, quanto do Porta dos Fundos, né? Para ver se essas estratégias de reconhecimento, se elas são mesmo consolidadas de alguma forma, né? E aí, enfim, se a Érica quiser responder primeiro, depois Paula e Karen podem completar. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Eu não cheguei a estudar muito profundamente essas transmissões online, porque já não faziam parte do meu corpus, né? E aí até início dos anos 2000, acho que meu último vídeo é de janeiro de 2000, e a pandemia, os casamentos foram todos suspensos inicialmente, então eu já estava fechando a tese, né? Eu tinha oficialmente que fechar a escrita até dezembro, janeiro, para apresentar. A sorte que a gente conseguiu algum tempinho a mais e postergou um pouco para fechar melhor, amarrar algumas questões. Ficaram muito dentro, mas foi impossível não falar deles, porque eles dão muita atenção, principalmente pelo fato de serem transmitidos ao vivo dentro desses espaços. Então, não eram mais fechados, não era eu que te mandava o link, né, para você assistir meu casamento de uma forma privada, não era mais uma fita, um DVD, ou seja, enfim, e não era algo que era previsível.
né? Em casamento as coisas podem acontecer. Então, era uma transmissão ao vivo. E diferenças com relação ao conteúdo, por exemplo, Daniel, não tem a festa, não teve a festa, então não se transmite a festa do casamento, porque a pandemia não permitiu que tivesse festa. Eu não sei como é que vai ser quando em tudo, se esses produtos vão continuar existindo, mas não teve a festa. Uma outra coisa que eu percebi foi que, inicialmente, essas transmissões eram feitas em base em uma câmera só, que ficava voltada para um enquadramento de noivos e o celebrante, que poderia ser o padre, um pastor, um amigo, e as pessoas passavam ali na câmera parada e as coisas acontecendo em frente à câmera. Até que eu me deparei depois com outro vídeo que já trabalhava, parecia com 3 câmeras, uma em cada ponta, ali de onde estava sendo feita a cerimônia, e uma que andava. E esses cortes eram feitos conforme a transmissão. Então, você já tinha aquela transmissão com plano e contraplano, por exemplo, em que o celebrante fala, aceita casar com fulano, aí tem os votos, eu amo você pela minha vida inteira, enfim, já tinha esses cortes acontecendo. E o último, que foi o pedaço que eu mostrei, né, que foi um dos que tinham mais, vamos dizer assim, uma certa diferenciação, era eles terem essa abertura. Então, assim, você entrar e procurar no YouTube transmissão de casamento ao vivo, você vai ver que todos eles têm uma tela, ou seja, tem uma arte específica feita para aquela transmissão, escrito a data do casamento, a hora que vai ser a transmissão, por aí vai. Quando começa a cerimônia, eles começam com uma cartela daquela, aguardem que a cerimônia vai começar em instantes, ser mais frequente. Esse, especificamente, depois de uma tela, ele colocou um making-off, ou seja, foi uma edição muito rapidinha, obviamente, eles acompanharam o making-off, fizeram uma gravação e entraram com a edição antes da... Então, quando aquele making-off vai falando assim, te encontro lá no altar, não sei o quê, corta, tem aquele, mas começa logo depois, né? Até pela falta mesmo, acredito, de experiência, esse tempo não foi contado tantinho, porque você depende de algo ao vivo acontecendo. Então, seria aquela coisa assim, terminou ali, entrou a cerimônia com a musiquinha, o noivo entra, você tem o cortejo e por aí vai. Então, é necessário que esse profissional aí tenha essa percepção de tempo, de como faz uma transmissão, ainda que existe gente, ou seja, aquele burburinho que a gente escuta na igreja, ele vira assim um alto-falante no chat, porque as pessoas não param de falar, elas escrevem o tempo inteiro. Então, assim, o que eu posso dizer, não estudei a fundo isso, Daniel, mas foram algumas características que eu vi, que eu acho que algumas empresas poderiam ou podem ainda ficar atentas, oferecer esse serviço e, além disso, um certo julgamento desse chat. Por exemplo, pegando as palavras-chave, talvez jogando na transmissão frases que alguém fala ali naquele chat como destaque dentro do vídeo. Enfim, acho que pode ser muito interessante por aí. Essas diferenças, principalmente por ser ao vivo, né? Então, não são vídeos que estão ali, foram gravados e colocados no YouTube. Eles estão acontecendo naquele momento e, por acaso, depois ficaram ali. É isso. Deixa eu emendar, então, para responder o Dani. Primeiro, eu queria agradecer aí a audiência PPG com UF, que é sempre maravilhosa. E a outra audiência também, claro. Todo mundo muito bem-vindo. Mas de responder o Dani, para o artigo sobre a intimidade como entretenimento, né, a intimidade das celebridades como entretenimento, a princípio a gente está olhando para o conteúdo dos vídeos e não para os comentários. A gente está olhando o engajamento, né, a recepção disso, mais através dos números que estão ali no YouTube do que com relação ao conteúdo dos comentários. Por enquanto, né, a gente está olhando para o conteúdo em si, que foi produzido, editado, publicado, etc. Pode ser que quando a gente estiver avançando mais na produção do artigo, a gente sinta essa necessidade de olhar para os comentários, enfim, para complementar a pesquisa de alguma forma, mas por enquanto
os comentários não estão entrando como objeto de análise, sim o conteúdo produzido e publicado no YouTube especificamente, porque a gente está olhando para quais intimidades são acionadas nesse primeiro artigo, né? Quais intimidades são acionadas, quais estratégias são articuladas, mais do que como esse assunto é recebido e percebido. Então, nesse primeiro momento, por enquanto, não. Os comentários ficariam de fora, mas não sabemos até que, sei lá, surge um outro artigo, um desdobramento desse aí com um outro tipo de análise. Obrigada pela pergunta, Daniel. E, assim, para o artigo do Porta dos Fundos, quando analiso a questão de qualquer tipo de audiovisual circulante na web, assim, eu tendo a acionar a Sônia Montanho, né, a visão da Sônia Montanho em relação à questão de o audiovisual na web ser entendido como um processo. E aí, para o caso do Porta dos Fundos, como a gente está trabalhando essa questão de atos de reconhecimento, pensando no sofrimento, e a gente deve acionar questões como simpatia, empatia, estratégias mobilizadoras, né, que ajudaram nesse momento de identificação, de respiro, esse efeito catártico que teve, a gente já teve alguns indicativos de que alguns comentários alguns comentários nos vídeos trazem um pouco dessas impressões, dessas sensações. Então, assim, pelo menos para análise, pelo menos para coleta, a gente precisa também ter como essa referência a questão dos comentários. Obrigado, gente. Eu perguntei mesmo, só para completar, porque nesse último ano a gente tem visto muita gente no YouTube, né? Conteúdo gerado por usuário, né? Mas também empresas de audiovisual produzindo coisas com essa estética da pandemia, né? Tipo home office, teletravando. E aí eu fico me perguntando mesmo, né? Se isso gera realmente algum tipo de comentário positivo, comentário de reconhecimento da recepção, né? E aí por isso que eu perguntei os comentários. Mas obrigado, gente. Obrigado. Tem uma pergunta no caso da Anne, que ela não pôde falar porque ela está com o microfone. Ela pergunta para a Joana: essas telenovelas infantis ou infanto-juvenis possuem um contexto mais globalizado, seguindo a tendência de melodrama latino-americano para streaming, ou segue uma tendência mais conservadora? Então, na verdade, eu não sei se eu... Primeiro, né, obrigada, Anne, por ter feito uma pergunta. Eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta, mas você está fazendo essa pergunta em termos da narrativa? Se essas narrativas são mais conservadoras? Você perguntou se é no sentido da narrativa, né? Não, Sim. Porque eu estava pensando aqui que para streaming, né, se a gente for pensar nos seriados para streaming, para essas crianças e, né, jovens, essas produções, elas são mais globais, né? Assim, não sei, por exemplo, se a gente for pensar, sei lá, Riverdale, Sex Education e tal. Então, qual a característica das telenovelas, né? Até a Globo, lá com as Five, por exemplo, né? Da Malhação, que gerou a série e tal. Então, não sei se eu consegui te explicar. Eu entendi. Era mais ou menos o que eu tinha entendido mesmo, tem a ver, né, com a narrativa. Então, no contexto desse artigo, eu estou pensando as telenovelas infantis e infanto-juvenis. E aí o corpus acaba sendo só as produções do SBT, porque aí são telenovelas e as Fives, por exemplo, né, não se enquadra nesse contexto. E aí o que acontece? Assim, um dado importante, as telenovelas do SBT que foram para a Netflix, por exemplo, elas já têm dados que informam que elas estão entre as produções que mais ficaram entre o top 10, né, no Brasil, de produções. Então, assim, isso já mostra que elas funcionam dentro da plataforma, pelo menos no contexto brasileiro. Em relação à narrativa em si, eu já fiz alguns trabalhos analisando, de fato, as narrativas dessas produções. E elas são voltadas, aproximam muito do que seria um melodrama clássico, né? E elas trazem temáticas que são essas temáticas universalizantes. Então, são temáticas que podem, assim, amor, criança órfã, né? Pai perdido, enfim, procurando pai. Então,
Pois é, eu vi que a Daniela comentou aí, a Dani comentou sobre Carrossel, sim, Carrossel, Chiquititas. Se eu não me engano, Chiquititas foi a novela que mais ficou no top 10, né, top 10 da Netflix em 2020, ano passado, se eu não me engano. Mas, enfim, elas trazem essas temáticas universalizantes, assim, mas o melodrama, digamos assim, é um melodrama clássico, mas é um melodrama que trata temáticas que podem ser enxergadas e entendidas em qualquer espaço, então facilmente vendáveis, digamos assim. Dizendo sobre essas produções específicas do SBT, elas acabam se aproximando mais do que é produzido propriamente pela Televisa, por exemplo, né? Que de onde vem muitas dessas remakes, na verdade todos os remakes, e de onde eles têm, né, já esse histórico de parceria, enfim. Então, de um certo modo, eu acho que nesse sentido que você diz, né, delas serem... o melodrama é clássico, mais conservador, mas trata temáticas universalizantes, então, que são facilmente vendáveis, né? E aí, enfim, não sei se te respondi. Sim, porque eu tinha pensado justamente por ser do SBT, né? A gente sabe que tem um toque mais conservador, talvez, né? Mas tá indo bem no streaming também, né? Então... Sim, eu acho que eu entendi. Agora você fala do conservadorismo. Conservadorismo era também pelo foco. Também está presente. Produzido para a TV, né? Tá indo para o streaming, mas é produzido para a TV. Sim, sim. Mas exatamente. E não só é produzido, como eles ainda se apoiam em estratégias um pouco mais antigas. Por exemplo, a última telenovela quase foi a maior dos últimos tempos, né? As Aventuras de Poliana. Eu não lembro quantos capítulos foram, mas acho que passaram os 900, se eu não me engano. Então, é uma estratégia assim, que hoje em dia as emissoras cada vez mais têm se aproximado do formato de séries, seriados mais curtos, né? As telenovelas são mais curtas, usam até os termos, né? Super série, que poderia facilmente ser uma telenovela, enfim. E aí o SBT vai um pouco na contramão disso, mas tem funcionado no formato. Então, acho que talvez, enfim, tem outras questões aí, né? Talvez é porque o público não tenha coisas que interessem, enfim, né? Esse nicho, não sei. Ou algo que, de fato, que engaje eles a assistirem, mas os resultados mostram que funciona. Certinho, então, obrigado pelas respostas, perguntas. A Daniela comentou aqui sobre a surpresa de algumas pessoas quando viam Chiquitita no top 10, não acreditando, né? Mas, tipo assim, é meio óbvio, tipo assim, Chiquitita e o SBT tem quase o maior canal do SBT, canal do YouTube de conteúdo televisivo, então, por que não Netflix iria repetir a mesma coisa? Pessoal, a gente já cravamos o horário, né, de 4 horas da tarde, então penso que podemos dar como encerrado a sessão.